No vídeo anterior, apresentei uma possível implementação inacabada para o carrossel do Panel Attractions. Agora, vamos analisá-la em profundidade e pensaremos em outras possibilidades. É utilizado um controle grid quando precisamos apresentar informação repetitiva, seja em quantidade fixa ou variável. Quando a informação a ser apresentada é variável em quantidade, é claro o uso do grid. Este é o nosso caso, em que a informação a ser exibida é a das atrações da base de dados, que é claramente variável. Mas também é utilizado quando a quantidade é fixa. Por exemplo, para modelar esses cards do Panel Home, também utilizaremos um grid, pois, lembrem-se, será composto por 4 cards fixos, onde apenas 2 ficam visíveis na tela por vez. Neste caso, o grid carregará 4 itens de informação, mas cada um com valores fixos, não retirados da base de dados. O caso de Attraction será mais parecido com o de Attractions, não apenas porque a informação apresentada é quase idêntica em estrutura visual à dos cards maiores deste outro grid, mas também porque é retirada da base de dados. Neste caso, do segundo nível da transação Attraction. Embora os 3 carrosséis sejam implementados usando grids, terão suas particularidades. 2 deles podem ser pensados como grids do tipo grid horizontal, enquanto o que vamos estudar agora será do tipo Flex. No curso de Genexus para Angular, vocês têm esse primeiro vídeo bem curto que fala sobre a relação de um grid com atributos da base de dados e a carga automática desse grid. Para quem nunca viu nada disso, recomendo parar aqui e assistir. Na KB, eu já havia implementado uma primeira versão deste grid, na cópia do Panel Attractions. Vou fazer isso com vocês agora em detalhes, para explicar as questões mais relevantes do ponto de vista do front-ender. Esta área em que entramos tem de User Interface e também de codificação. Vou começar inserindo um grid na segunda linha de Attractions. É aberta esta janela para selecionar atributos e/ou variáveis que queremos que façam parte de cada item que o grid irá apresentar. Poderia selecionar, por exemplo, para o nosso caso, Country Name, Attraction Name, Attraction Photo, Attraction Rating. Vejamos que colocou os 4 atributos um ao lado do outro, em 4 colunas, mas podemos reacomodar os elementos como quisermos, diferentemente do que acontece com grids tabulares, nos quais há apenas colunas, e não é possível fazer essa outra coisa. Vamos escolher o primeiro caso, claramente. Reacomodo os elementos conforme quero que eles apareçam, e agora quero executar. Então, no Master Panel, no evento associado ao botão Attractions, descomento a invocação para o panel que estamos construindo, e a invocação para a cópia que já tem o grid avançado, coloco para o botão About, provisoriamente. Não se vê nada em execução. Por quê? Antes de mais nada, vejamos o tamanho da linha na qual o grid está localizado. 100% da altura restante de tirar 712 dips. Obviamente, aqui não está o problema. Entre as propriedades do grid, vemos que tem a AutoGrow definida como false. Então, não crescerá conforme seu conteúdo cresce. E se analisarmos cada item de seu conteúdo, veremos que será modelado como esta tabela, que possui 3 colunas e 2 linhas, e que tem configurada como altura Platform Default. E mesmo que tenha AutoGrow em True, como o grid não o tem, não será aplicado. Observemos o que acontece se alterarmos para True o AutoGrow do grid. Não queremos um grid com AutoGrow, porque, na verdade, queremos um carrossel que tenha um scroll horizontal. A altura terá que ser fixa. Então, defino essa altura para a linha em que o grid está e deixo o AutoGrow do grid em false. Terei que trabalhar com cuidado os tamanhos desta tabela. O que podemos ver até agora é que, utilizando atributos, a carga do grid já é automática. É um grid com tabela base Attraction. Nem precisei explicitar nesta propriedade. Inferiu isso sozinho. Por trás, Genexus constrói um Data Provider, que é o que retorna um SDT coleção com todos os itens necessários para carregar o grid.
E observem a navegação desse Data Provider. Está indo navegar pela tabela Attraction, acessando o Country, para trazer o Country Name. Se quiséssemos ordenar de forma decrescente por Attraction Rating, vejam que será suficiente fazer isto. Definir uma order de acordo com esse atributo não crescente. E se agora pedirmos para ver a lista de navegação, a vemos refletida aqui. Na implementação que mostrei no vídeo anterior, onde não utilizei atributos, eu criei explicitamente um Data Provider, bem como também um SDT que utilizo como coleção, e o invoco também explicitamente para que seja carregado no grid quando tiver seus dados. O evento refresh, lembremos, será disparado antes da carga do grid. Então, chamo o Data Provider, ele retorna a coleção de dados, de itens carregados, e como ao grid eu associo esta coleção, fará um load por item, disparando para cada um o evento load, que está programado aqui para produzir uma alternância entre os cards, aqueles de altura small e aqueles de altura large, ou seja, entre estes de altura 260 e estes outros de altura 560. Nos grids, podemos definir múltiplos layouts para seus itens. Eles não precisam ser iguais para todos eles. E foi isso que eu fiz em meu grid. Defini dois layouts diferentes. Este eu chamei de Large e este, que é o default, que chamei de Small. Embora pareçam idênticos, na verdade diferem em uma coisa: na altura desta tabela, que já vemos ser um canvas. A do layout chamado Large é de 560 dips, enquanto a do layout chamado Small é de 260. Já podemos pensar nesse grid como um container flex, dessa altura, e que coloca seus itens em direção coluna, com a propriedade wrap ativada, de modo que as duas primeiras atrações turísticas retornadas serão essas duas, que se começarmos a contá-las com 0, então ficará assim. A 0 e 1 vão para a primeira coluna, mas a 2 e 3 não, então vão para uma segunda coluna. E a 4 e 5 para uma terceira, e assim por diante. Notem que podemos formalizar a alternância dos cards observando essas quatro, pois mais tarde o esquema será repetido. A 0 e a 3 corresponderão à altura small, e a 1 e a 2 à altura large. Para seus múltiplos, vale o mesmo esquema. É por isso que resolvi dessa maneira. No refresh, coloco em 0 o contador da atração e depois calculo para cada item a ser carregado no grid sua posição, que será o resto desse contador dividido por 4, ou seja, que será 0, 1, 2 ou 3. Se for 0 ou 3, peço que carregue o item com o layout small. E se for 1 ou 2, com o layout large. Observem que este é o nome do grid, e esta é a propriedade que indica qual é o layout do item. Se observarmos agora a seção Control Info do grid, veremos que especifiquei aqui que este não é um grid comum, mas sim um flex. Vejam todas as opções que temos. Esta corresponde ao default. Vejamos a do grid que inserimos em Attractions. Aqui, eu claramente mudei para Flex. Mas observem também que aparece o horizontal, o que já podemos tentar para quando quisermos implementar os outros carrosséis. Vejam também que, ao ter escolhido o tipo de grid Flex, aparecem as propriedades típicas de um container Flex: Flex Direction, Flex Wrap, justificação, alinhamento. Como a soma da altura de um card Small e um Large é de 260 mais 560, ou seja, 820, e o grid tem AutoGrow definido como false, e a linha em que está
é de 852 DIPs. Não sei por que coloquei esse valor, quando o espaço que me falta para os 820 DIPs é o de separação dos cards, algo que ainda não implementei, mas que já vemos que é de 11 pixels. E também tenho que adicionar, como veremos no próximo vídeo, o espaço da barra de scroll. Mas vamos ver o que acontece se eu colocar um valor menor que a soma das alturas dos cards, como 800, por exemplo. Não há espaço suficiente para colocar 2 cards por coluna, então acontece isso. Em resumo, se o grid não tiver autogrow, então a quantidade de itens que serão colocados em cada coluna dependerá da altura de cada item e da altura da célula na qual o grid está localizado. Lembremos que as colunas são produzidas devido ao wrap. Se não houvesse wrap, seria uma única coluna, já que a direção é column. Não sei se percebem, mas temos uma dupla barra de scroll. Pressionarei F12 para ver melhor. Temos barra de scroll vertical do grid e a barra de scroll do panel. Em vez disso, se tivermos o wrap na propriedade e definirmos para a altura da linha, por exemplo, não sei, 850 dips por enquanto, vemos que temos a barra de scroll vertical da página e agora para o grid, uma barra de scroll horizontal em vez de vertical. E também, claro, estão entrando 2 cards por coluna. Bom, vou parar este vídeo aqui para que não fique pesado e no próximo veremos com algum detalhe a implementação do layout de cada card do grid, para depois retornar sobre o grid propriamente dito. Espero por vocês.